Agora nós temos 7 horas e 44 minutos. A gente vai falar um pouco sobre finanças, falar sobre as finanças pessoais, porque elas estão sendo afetadas pela vitória de Donald Trump, o presidente eleito nos Estados Unidos. E para falar sobre finanças pessoais, a gente tem por aqui Daniel Santos. Professor Daniel, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia aos nossos telespectadores. Bom, o Trump venceu as eleições dos Estados Unidos na semana passada e deu uma chacoalhada na economia do mundo, professor. Mexeu com tudo. É verdade. Esses dias eu estava falando com um grupo de pessoas a respeito dessa variação do dólar e dos juros que estão dando uma perspectiva a médio e longo prazo no Brasil também, né? E alguém perguntou, mas como é que o Trump pode ter essa influência, né? Por que o Trump tem essa capacidade? E veja, não é nem ele ainda, porque ele nem assumiu, Ronaldo. Né? É só o medo dele. É só o medo, né? E a grande questão essa reação do mercado mundial tem a ver com o quê? Com o fato daquilo que ele prometeu fazer, né? Eu não estou falando aqui sobre a questão de deportação de pessoas, eu não estou falando a respeito da questão de ele mexer, certo, em questões internas do Obamacare, seja o que for, mas sim em outras questões. Por exemplo, ele prometeu fazer investimento de mais de $1 trilhão nos próximos anos nos Estados Unidos. Isso é muito dinheiro. De onde sai esse dinheiro todo, né? Pois é, né? Isso sai de dinheiro que o governo americano, com certeza, endividar. Mas o ponto principal e crucial tem a ver com o quê? Com o fato de que a economia americana já está num processo lento, porém consistente de aquecimento, né? E o que vai ocorrer é que mais dinheiro no mercado vai provocar o quê? Inflação interna. Como é que eles vão lá internamente segurar a inflação? Isso tudo aqui é apenas discussão sobre o que ele vai fazer ainda, né? Mas o mercado já reage agora. Quando eu tenho excesso de dinheiro no mercado, ocorre demanda em excesso, então os preços se aquecem, se elevam. Para poder conter os preços, o que ele vai ter que fazer é mexer nos juros. E aí é o ponto onde causa reflexo no Brasil neste momento. Pois é, o Federal Reserve já disse que vai monitorar a taxa de juros e as reações do mercado nos Estados Unidos e no mundo, com a expectativa de aumento de juros por lá. E se aumenta os juros por lá, aumenta por aqui. E isso é um contraponto a todo o projeto que nós temos no Brasil hoje, de redução de juros, para poder facilitar e dar melhorias à condição de produção, porque os juros do Brasil estão altos. Vale lembrar aquilo que o Brasil sentiu em 2001, 2002. Agora há pouco, na verdade, eu falava sobre 2001, né, uma Odisseia no Espaço. Vamos lembrar em 2001, 2002, quando houve uma mudança do governo do Brasil, do FHC para o Lula. A taxa Selic foi a 21% naquele ano. Por quê? Por medo das ações que o Lula estaria fazendo na economia. Então, para poder... E olha que ele nem prometeu naquela ocasião, né? Ele nem prometeu uma pauta, digamos, muito progressista. Era uma pauta, inclusive, bastante conservadora. Era apenas ele em si que provocava essa mudança na perspectiva do investidor. Então, por medo, o mercado teve que garantir uma manutenção do dinheiro no Brasil através da aumentação de juros. E no Trump hoje é a mesma coisa, é apenas o medo né? E apenas uma reação àquilo que prometeu. No Brasil, o interessante é que o governo federal já está avançando na discussão sobre colocar à venda mais de $1,5 bilhão no futuro para poder tentar arrefecer, esfriar um pouco esse mercado. É porque o dólar subiu bastante nesse período. E aí, vamos falar de finanças pessoais mais especificamente. Apostar no dólar, comprando dólar nesse momento, pode ser um bom negócio ou um péssimo negócio? Só para quem tem nervos fortes, para quem tem assim um sangue bem frio, porque para quem não gosta, para quem nunca trabalhou nesse mercado de especulação, não é uma boa hora de entrar, né? Porque a pessoa que entrar nesse mercado vai estar comprando dólar já hoje 5% mais caro do que há 15 dias atrás. Então ele já perdeu 5%, né? Então, o que ocorre é que se ele Quem apostou há 30 dias atrás, ok. Ele já ganhou 5%. E se ele já vendeu, ele já realizou, né? A sugestão agora é que as pessoas que têm seu dinheiro colocado, né, em investimentos, né, dos mais variados, avaliem a possibilidade de colocar isso em alguma coisa pré-fixada, entende? Porque o pós-fixado tem essa variação que envolve os juros e envolve também a inflação. A inflação está em queda, né? E os juros tinham uma perspectiva de cair no Brasil. Então agora, o que vai acontecer depende muito do que acontecer lá. E o Trump só vai assumir o governo daqui a 1 mês e meio,
né, em janeiro. Então, nós vamos ficar com 1 mês e meio na dúvida. Portanto, quem tem dinheiro agora, deixa no pré-fixado, que isso já lhe dá uma garantia, uma previsão do que vai receber, de quanto vai ter de recurso disponível nos próximos meses, os próximos meses de aplicação. Eu estava observando ontem alguns números de pré-fixados e um dos aspectos que me chamou a atenção é que as taxas pré-fixadas, inclusive, estão mais altas que 15 dias atrás. Exatamente. Ou seja, quem investiu 15 dias atrás investiu com uma taxa menor do que quem investir agora. Isso me parece reflexo. Já ser reflexo do mercado, exatamente. Porque o que ocorre? Vamos pensar assim, alguém vai dizer, mas eu não quero comprar dólar, eu não tenho nada a ver com os Estados Unidos, como é que minha vida se altera em função disso? Veja. É engano, né? Pensar que o que acontece lá não afeta a vida da gente aqui, né? Alguém vai dizer assim, mas de novo Trump, pelo amor de Deus, não tem outro assunto? Nós temos muitos assuntos, mas esse é aquele que influencia de forma macroeconômica, né? Então a gente pode discutir com relação às amenidades e os detalhes, mas em termos de macro, de grande volume, né, essa ação dele tem mais influência do que a superlua. Com certeza, né? Porque a superlua não era tão super assim e o Trump, com certeza, tem uma super influência. Porque aquilo que ele imagina, aquilo que ele pensa, causa esse estresse no mercado. Então, vamos trazer agora para finanças pessoais e para o nosso investidor. Quando se pensa sobre as taxas de juros no mercado hoje, a perspectiva no Brasil é que, o ideal nosso, aliás, que a taxa caísse, a Selic caísse. Porém, com essa ação do Trump na presença do governo americano, a tendência nossa é de que para poder competir e garantir a manutenção da atração, então veja, nós temos um governo que apresenta menor risco. Os Estados Unidos, por mais que aconteça com Trump sem Trump, ele tem menor risco que o Brasil. E se a taxa de juros lá sobe por conta de tentarem segurar um pouco a inflação que vai ocorrer, o que vai ocorrer também no Brasil é que nossa taxa de juros também deverá subir. Isso se deve à necessidade da gente captar recursos de fora, exatamente. Né? Porque se a taxa de juros sobe nos Estados Unidos, os Estados Unidos, por ser uma economia mais sólida, atrai mais gente. Então, para a gente se tornar um pouco mais atrativo ou competitivo, a gente tem que subir ainda mais as nossas taxas. E isso influencia na indústria, influencia nos investimentos. Porque o empresário brasileiro, né, ele não tem onde buscar recursos tão facilmente como ocorre nos Estados Unidos. Ele busca dinheiro através de bancos. E que no mercado desenvolvido é um contrassenso, porque ninguém consegue pagar juros que banco paga, né, com o risco que nós temos. Então é muito mais fácil, né, a pessoa tentar levantar recursos de outras maneiras, mas também são escassos. Quando nós pensamos então no Brasil hoje, se a taxa de juros subir, por exemplo, de 14% para 15%, isso lá na Selic, quando falamos em taxa de juros de mercado, isso vai subir mais de 3%, 4% na ponta, né? Quando se fala sobre as taxas negociadas de juros. E vamos lembrar que agora, esses dias, nós tivemos o recorde de taxa de juros ao consumidor, falamos, por exemplo, em CDC, falamos em cheque especial e cartão de crédito. Então, assim, o Brasil está num momento muito complicado. Há uns tempos atrás, diziam que o Brasil sofria por conta da economia mundial e das crises. Isso tinha um pequeno fundo de verdade, mas a maior parte era imaginação. Hoje não. Hoje realmente isso tem uma influência real e venal. Acontece realmente e isso está influenciando agora o Brasil. Bom, quem tem dinheiro e às vezes estava pensando em investir em algum negócio, como ele faz nesse momento? O que ele geralmente faz nesse momento? Como ele se movimenta? Toma um pouco mais de cautela e segura um pouco mais o investimento? Essa é uma medida, digamos, uma atitude que geralmente acontece? Vamos lembrar que neste momento a economia brasileira vai receber um boom, um gás de dinheiro novo, através do 13º. Então nós temos pessoas que vão ter recursos aí disponíveis para aplicar, né? A melhor coisa a se fazer agora é considerar o tempo que esse dinheiro deverá ficar aplicado. Então se nós estamos agora em novembro, início de dezembro, por quanto tempo esse dinheiro vai poder ficar disponível, reservado? Se for utilizá-lo no máximo em 1, 2 meses, certo? Existem opções de curto prazo, a gente fala em CDBs, por exemplo, né? Se o prazo for mais curto que esse, é poupança. É pouco, mas é melhor do que nada, né? De certa forma, quase empata ali com a inflação.
Exatamente. Você recupera aquilo que a inflação vai tirar de você, que está em queda, então vai sobrar o juros real de 0,5%. Né? Então, quando nós enxergamos isso, o melhor investimento seria o quê? Você colocar uma coisa desse tipo, nessas opções de investimento dessa forma, e não arriscar tanto com variável. Né? Quem conseguiu investir um pouco fez aquela cesta de investimentos que a gente fala, de colocar um pouco do seu dinheiro em pré e pós-fixado, vai poder agora acompanhar qual vai ser a evolução dos dois investimentos de forma diferente. Né? O quanto que o pré-fixado vai manter e o quanto que o pós-fixado vai reagir. Então vai ter uma perspectiva bem interessante de variação de um ponto para o outro. Né? E a poupança, ela corre por fora. Né? Com a taxa de inflação mais baixa, a inflação também, a taxa de juros da poupança também vai ter essa perspectiva de render um pouco mais. Ou seja, um ganho real. Um ganho real. A não ser que a Selic caia muito, né? Que não vai cair no próximo ano. Né? Então a Selic não vai baixar a menos de 13% em 2016, 2017, com certeza. Bom, e mesmo a aposta para esse final de mês, certamente é de manutenção da taxa atual, né? Não vai mexer. Nós tivemos uma redução no mês passado de 14,25 para 14. Exato. É impossível isso acontecer esse mês. Não vai, exatamente em função do mercado estar com esse medo e essa situação de inconsistência em taxa de juros. Né? E, para finalizar, Ronaldo, né, o que a gente pode pensar a respeito das taxas de juros no Brasil e a de inflação é que o investidor continue estudando. Né? A gente sempre fala sobre isso, a gente sempre considera sobre isso. Agora, neste momento, quem tiver um tempo, faça o orçamento doméstico, né? Sente com a família e programe o próximo ano. Né? Isso é uma coisa que o brasileiro não faz, programar o ano. As empresas fazem isso, né? A gente faz isso nas empresas e é importante que você sente e diga assim, olha, nós temos essa renda, essa despesa, esses gastos, né? Faça uma reserva, porque se não fizer isso, nós vamos estar deixando na mão de um terceiro, de um governo, seja de quem for, né? A estabilidade e a paz dentro de casa. Então é importante que as pessoas montem o orçamento doméstico. Quem precisar, mande e-mail para a gente no falecom@professordaniel.net, né? Falecom, tudo junto, @professordaniel.net. Nós vamos encaminhar também para vocês, porque é importante você já aproveitar agora esse final de ano para garantir que tudo fique alinhado, tudo fique pacificado e que já enxergue de longo prazo. Quem nunca fez isso antes, vai ser super interessante considerar como que aquilo que é projetado se perfaz no realizado. Então, nesse mês a gente desviou na receita ou na despesa e como é que a gente ajusta isso no próximo mês e no próximo ano. Professor Daniel, mais uma vez obrigado, valeu pela conversa, até semana que vem. Até semana que vem, grande abraço.